Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Espíritos. Vamos começar com a nossa mensagem recebida na nossa casa. Irmãos amados, paz seja convosco. A transformação do ser humano, de todos, sem exceção, passa pelo reconhecimento quando nos descobrimos mais que somos dotados da filiação divina que nos chama a felicidade, a conquista do nosso ser purificado. Ah, meus amados, aqui inicia a mais bela busca do ser. O desenvolvimento das próprias virtudes, da perfectibilidade. É o olhar para aquilo que nos impede de sermos. É uma longa trajetória. Mas, a cada descoberta de imperfeições, de vícios, esse é o chamado verdadeiro ao burilamento. Esconder deficiências é porque nos leva a outras e outras e outras deficiências. Encadeamentos de dores e tristezas, fugas e mentiras. O Cristo Jesus nos convida à coragem da fé, da esperança, da caridade, nos convidando a trabalharmos as nossas deficiências, os vícios e as imperfeições. Avante, meus amados, já é hora de atendermos ao convite da lei, o convite do Pai a nos iluminarmos com luz própria, porque o Pai nos dá a luz. Brilhar é conosco. Olha que bonito. Então, meus irmãos, vamos buscar a não fugir de nós mesmos, a olhar para dentro de nós mesmos e começar a reconhecer o que é bom, o que é ruim. Encontrar os nossos vícios e a partir daí começarmos a trabalhar. Não nos envergonhemos. Abraçamos esse vício e começamos a transformá-los em virtude. Gostaríamos de lembrar que os livros lá do fundo, eles são para nós acompanharmos o estudo. Então, sintam-se à vontade acerenando a nossa mente e vendo a imagem do nosso Mestre Jesus e pedimos: Pai, obrigado pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade do conhecimento desta doutrina que tanto nos orienta e nos consola. Pedimos humildemente aos irmãos de luz que estão aqui conosco, que possam nos intuir ao estudo, intuir a dirigente do estudo que vai nos ajudar, nossa irmã, e fiquemos em paz. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Então, meus irmãos, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, questão 806, certo? Capítulo, qual que é o capítulo? O capítulo 9, eu não tinha certeza. A Virgínia. Pode vir, Virgínia. Moço alto. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos abrace a todos. Primeiro vamos agradecer a chuvinha, né, que a gente pediu tanto, coisa boa. E hoje nós estamos então no livro 3º, que trata das leis morais, no capítulo 9. E lembrando um pouquinho, né, que a nossa irmã Heloísa iniciou esse capítulo a semana passada. O título dele é A Lei de Igualdade, que é uma lei natural, uma lei divina, né? Lembrando que esta lei é aquela que nos mostra que somos todos iguais diante de Deus. Esta lei nos prova isso.
Mas hoje nós vamos aí começar no item terceiro, na pergunta 806. O título desse item é justamente o contrário: desigualdades sociais. Nós vamos então ler a pergunta e o nosso irmão Fred irá nos ler a resposta para nós. A pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ou seja, lei natural nós sabemos que são as leis divinas. Então, a desigualdade das condições sociais é uma lei divina, uma lei natural? E o Fred lerá para nós. Não, é obra do homem e não de Deus. Vejamos então, uma resposta simples e que já nos dá o que pensar e refletir. A lei, então, das desigualdades, né? Ou seja, as desigualdades sociais não é uma lei natural, não é de Deus, é dos homens. E algo que nos incomoda muito, nos dói as desigualdades. Tanto as que vemos nos outros, quanto aquela que nós sentimos. E olha essa informação, que também não é novidade para nós, né? A gente construiu essas desigualdades. E aí nos cabe a reflexão que Kardec vai nos trazer, né? Para quê? Por quê? Que sentido tem? Qual o significado dessa desigualdade? Que quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa que a gente sente é essa dor da desigualdade. Será que é necessária? Então, nós vamos dar sequência com a linha A dessa questão 806, que Kardec pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? Talvez seja a grande pergunta que a gente se faz, né, o tempo todo. Vejamos a resposta, então. Só as leis de Deus são eternas. Não a vês desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Um momentinho, Fred. Então vejamos a primeira observação. O que são eternas? As leis de Deus. O início da pergunta 806, a desigualdade não é uma lei divina, não é uma lei de Deus. Então isso já nos acalenta, né? Sabemos que terá um fim, porque eternas, imutáveis, são as leis divinas. E vejamos que isso, qual que é a receita para que desapareça a desigualdade? Essa nossa luta para vencer orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, esses fertilizantes da desigualdade. Aquilo que dá força à desigualdade. E o que a gente vê que ela vai desaparecendo à medida que nós vamos conseguindo combater esse egoísmo, esse orgulho. E a gente consegue combater o egoísmo e o orgulho no outro? Não é a nossa missão. Trata-se do nosso orgulho, do nosso egoísmo. É a nossa contribuição com o extermínio da desigualdade. Seguindo, por favor, Fred. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Um detalhezinho aí da frase anterior, restando tão somente a desigualdade do mérito, quando nós falamos em combater o egoísmo e o orgulho, essa desigualdade do mérito, ela é fruto dos nossos esforços. Então, cada um a seu tempo, com a sua vontade, tem a sua intensidade de esforço. Então, esse mérito é em relação a isso. E no que o Fred acabou de ler para nós, né, a gente nos dê graças a Deus. Se fala menos dessa tal pureza de sangue. Nós já podemos até
ficar felizes um tanto de estarmos hoje um pouco mais esclarecidos, entendendo que realmente a pureza está no Espírito. Quando falamos de nos purificar, de nos melhorar, da nossa melhora moral, estamos tratando do nosso espírito. Esse combate ao egoísmo, ao orgulho, é nele, é através dele que nós manifestamos aí as nossas melhores ações, que são estas, que são o contrário da desigualdade, né? Que nós sentimos a dor do nosso irmão como nossa. Então, essa pureza do espírito, realmente, ela independe de posição social. Tanto nós temos aquele que tem uma condição social um tanto abastada e que pratica o mal, mas que também tem aquele que pratica o bem, como também o contrário, aquele que na miséria pratica o mal, pratica o bem. Então, a gente vai respeitando aí as individualidades de escolha. E a nossa liberdade de combater esse orgulho e esse egoísmo dentro de nós é o que deve incentivar aqueles que nos veem nessa luta. Esse esforço que nós fazemos é para envolver aqueles que estão ao nosso redor também, lembrando que essa luta é muito íntima, é muito nossa. E é o que nós podemos fazer, eventualmente, para diminuir, né, essa desigualdade. Vamos então para a pergunta 807. Sim? Uhum. Uhum. Interessante a pergunta do Hélio, que ele está nos perguntando aqui, né? Se nós temos ali como auxiliar, que papel que nós teríamos no melhoramento do nosso irmão. Vamos lembrar a frase? Fazer ao outro o que gostaríamos que a nós fosse feito. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu acho que isso daí já é entender que a gente tem um papel também a contribuir com o nosso irmão. Porque no erro, às vezes na cegueira de não querer ver algo que para nós já esteja claro, que é a questão da caridade, da humildade, do perdão, eis aí um ponto de contribuição. Algo que com certeza nós podemos fazer e ajudar nessa caminhada. Além do exemplo, do nosso esforço auxiliar, incentivar, movimentar aqueles que estão caminhando conosco. Talvez a repreensão que o Hélio comenta aqui conosco, aquela repreensão particular, amorosa, porque com a nossa gentileza, com o nosso amor, mostrar para o nosso irmão algo que talvez ele não tenha percebido. Meu irmão, não é esse o caminho. Olha, existe um horizonte, existe uma saída. O Evangelho. Jesus. Vamos entender essas leis naturais e por elas caminhar e seguir, né? Então, acredito que seja respondido. Então, vamos a 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Infelizmente, é uma situação que não podemos dizer que não exista mais, né? Mas que a gente ainda se depara e por vezes precisamos tomar um cuidado muito grande conosco também. Será que em alguma posição que nós talvez estamos ali tendo esse cuidado para não oprimir, para não ofender, tomar todo o cuidado possível, com o que nós falamos. Hoje estamos tão expostos, temos a possibilidade de estar em tantos lugares através da tecnologia, né?
Então, todo esse cuidado passa também. Será que não estamos oprimindo, ofendendo? Às vezes por descuido, né? Então, muita atenção. Então, Kardec pergunta o que pensar desses que abusam da superioridade, né? Entre aspas, aquela superioridade às vezes que se tem no comando de alguma coisa, né? No poder algo a mais que o outro. Vejamos o que os espíritos nos respondem. Esses merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Veritem 684. Certo. Então, vejamos, merecem o quê? Reprovação. É possível que vão se lamentar muito por ter esse tipo de atitude, né? Por oprimir, por abusar, por não ter esse cuidado de olhar para o irmão e desejar a ele que ele seja tratado como nós gostaríamos de ser tratados. Então, tudo isso passa também pela lei de causa e efeito. Nessa colocação aqui, nós estamos muito longe daquela questão do olho por olho, dente por dente, não é isso jamais. É a lei de causa e efeito que acontece naturalmente. Essa opressão que por vezes se comete, se faz, achando até que tem-se o direito de fazer aquilo. Então, o que vai acontecer? Se não abrir os olhos, se não entender que não tem aquele direito, só porque tem uma posição social superior, haverá necessidade de reparar, de compreender que não é bem assim. Somos todos filhos de Deus, todos com a sua atenção, e sendo todos nós filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, cada um de nós, diferentes indivíduos, cada um fazendo a sua jornada, mas com essa atenção. E esses que ainda assim pensam, infelizmente, terão que passar, talvez, por uma opressão, por uma dificuldade que os alerte, que os movimente na vontade, na intenção de fazer diferente, de reparar aquele erro, de se melhorar, de evoluir moralmente. Certo? Sempre haverá essa atenção, né, esse julgamento que nós podemos dizer aí das ações, porque atrás de tudo, por trás de tudo, as intenções. Como se faz? Por que está se fazendo aqui? Qual que é a intenção? Aquela opressão é a exposição maior do egoísmo e do orgulho, o oprimir por oprimir, ou porque não está entendendo o que está fazendo, né? Então, esse anátema é um julgamento da própria consciência. Toda vez que eu pratico desamor, então a minha consciência já me julga, então eu já estou condenada. Mas não é uma condenação que vem no sentido de exterioridade, é uma condenação própria da consciência. Isso tudo que a gente for fazer, e ainda mais quando você prejudica o seu irmão e não o ama, então esse anátema, que é uma palavra muito forte, né? É uma condenação, mas é uma condenação da própria consciência. Então não seria um terceiro que vai condenar você ou isso, é você mesmo. Você, por mais que você não, até naquele momento você nem vive, nem se quente no significado do seu orgulho, do seu ego, mas está gravado na consciência. E é lá que e a reparação acontece lá, né? A necessidade da reparação é esse despertar por esse julgamento. E nós vamos então para o item 4, que vai falar sobre as desigualdades das riquezas. A pergunta 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir
do que a outros, né? Ou seja, a desigualdade das riquezas, ela não pode aí, por exemplo, colocar um que tenha mais condições, poder mais, aprender mais, ter mais capacidade de ajudar, por exemplo. O que nós vamos pensar sobre isso, segundo os Espíritos? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Então, a gente fica até numa situação, né, interessante, que os Espíritos vêm nos dizer sim e não. Então, essas faculdades, essa capacidade, às vezes, do entendimento, de conhecer mais, tanto pode realmente servir para o bem, quanto para o mal. Aquele ser que tenha faculdades, que tenha condições de aprender mais, de saber mais, de ajudar mais, cabe a ele. Agora, a atenção é o que faz, de onde vem, da astúcia, da malandragem, do roubo, da corrupção, essa riqueza. E o que está se fazendo, né? A consciência daquilo que se tem que fazer, está sendo praticado? E aí tem a continuidade na 808A. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Vejamos a resposta. Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhor adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então vejamos essa riqueza que fica ali de mãos em mãos, desde que seja naquela mesmo círculo familiar, por exemplo, essa riqueza que vai servir a um grupo, né, que fica ali restrita. Muitas das vezes a gente se pergunta, será de onde vem, né, como é que se conquistou? E aí vem aquela questão que o julgamento disso realmente não cabe a nós. Mas se procurarmos, muitas das vezes vamos descobrir ali coisas obscuras, né? Situações, às vezes, que fizeram oprimir, que abusaram, que fizeram sofrer outros, que dependiam, às vezes, ali daquelas pessoas. Mas o mais importante é a gente entender que esse julgamento, tudo que deve ser visto e pesado e calculado, está nas mãos de Deus. A gente precisa ter consciência, entender que junto da nossa consciência está Deus. Então, aquilo que nós fizermos, o destino que nós dermos, o que nós oferecermos de nós, através das nossas riquezas, daquilo que nós possuímos, tudo isso tem sempre a necessidade de nós entendermos de onde veio, como está em nossas mãos e o que vamos fazer, que é o mais importante. Esse é um entendimento, e o que é mais seguro para nós é entender que o julgamento verdadeiro de tudo isso, e quem conhece as intenções é Deus. Então, às vezes, a gente analisa essas desigualdades, essas diferenças, e o que um faz com o que tem, e não encontramos resposta. Por que não faz? Isso não cabe a nós. O importante é nós entendermos exatamente o que nós... Os são responsáveis por isso. Então, de uma forma interessante, né?
Kardec questiona justamente isso, aquela fortuna, aquela herança que tem aí uma raiz obscura, né, que veio aí de situações irregulares, enfim. Esses herdeiros, eles são responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar, mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender, e se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este o último quem a provoca. Então, olha que interessante. De fato, os herdeiros não têm responsabilidade. Por vezes, sequer sabem da origem daquela herança. Mas, por essa maravilha que é as condições que Deus nos permite aí reparar erros, por vezes, essa fortuna que é herdada, ela é usada para reparar aquele erro anterior. E aí é o que os Espíritos nos dizem. Feliz destes que assim percebendo, assim agem. Assim o fazem. Então é algo delicado, mas é muito interessante como por vezes Deus usa exatamente aquele terceiro. E claro que uma vez que seja reparado aquele erro, por certo que haverá aí uma certa... ameniza-se um pouco, né? Se repara um pouco aquele erro lá de trás. Então, claro que se um herdeiro nunca ficar sabendo, se ele não sabe a origem de forma alguma, e se não deseja saber, mas por vezes as coisas se encaminham. Essa reparação é o pedido de Deus para todos nós, né? Que a gente vá se ajustando. E talvez nessa situação de herança está aí uma forma, né? Algo que se faz muitas das vezes até por intuição, por alguma coisa que não é o acaso, mas sim pela necessidade dessa reparação, de que aconteça o melhor, para que todos nós sejamos realmente movidos por aquilo que é necessário ser feito, em termos de reparar um erro. Então, são aí o que Deus nos permite, muitas vezes até por meio de uma herança, por pior que tenha sido aí a forma como ela chegou em nossas mãos. Então, é tão interessante, tão importante essas observações para tudo em nossa vida. E aproveitar todas essas oportunidades, onde é preciso uma reparação, e se ela vem através de nós, que a façamos, que a gente possa agir nesse comando de Deus, na sua vontade. Com certeza. Serve como exemplo e é o agente de Deus, digamos assim, né, na reparação daquele erro, onde outros estão sofrendo, que também ali terão a oportunidade de se refazer muitas das vezes. Então, são histórias muito interessantes essas, que a gente vê realmente a manifestação, a ação de Deus através de nós aí, né? Nos igualando, nos fazendo irmãos, olhando uns para os outros aí, na tentativa de ajudar, de fazer o melhor um pelos outros. Na questão agora 810, Kardec pergunta: sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim o faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias? Então, ou seja, nós temos essa liberdade, sim. Podemos fazer aquilo ou aquela divisão, fazer o que nós bem entendermos.
é um direito que nós temos, daqueles bens que nós possuímos. E após a morte, né, essas disposições testamentárias que é falada aqui, o quanto nós somos responsáveis por isso? Vejamos a resposta, então. Toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre, entendei bem isso. Olha só como nos chama a atenção, né? Então, nós temos que ter aqui, ressaltar a expressão da intenção. Então, aquilo que nós fazemos, nós e Deus conhecemos a intenção. E o que iremos colher daquilo é o que os Espíritos aqui frisam para nós. Sempre será o que é bom, desagradável. Então, esse nosso plantar, essa nossa intenção de que seja para o bem, de que seja para o melhor, o que nós estamos fazendo naquele momento, nessa divisão, nessa distribuição que temos o direito de fazer, da forma como entendermos que seja melhor, mas que tenhamos essa certeza ao sabermos, ao termos a consciência das nossas intenções. Se são boas, certamente colheremos o melhor daquilo. Os frutos serão doces. Esses frutos serão os melhores. Se as intenções são escusas, né, que ali também nós e Deus conhecemos, que nós tenhamos a certeza, sempre será uma colheita difícil, sempre serão frutos amargos. É isso que eles nos falam. Na pergunta 811, Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então aqui nós temos, né, essa igualdade absoluta, todos possuírem exatamente as mesmas riquezas. Os Espíritos nos alertam sobre as diferenças dos caracteres, das faculdades, dos nossos esforços, das nossas conquistas em termos de conhecimento, em todos os sentidos, sejam intelectuais, sejam morais, as conquistas que nós fazemos. Se nós aqui, nesse momento, entre nós aqui, decidimos reunir tudo que nós temos, colocarmos numa única conta e dividirmos igualmente para todos nós, cada um de nós fará o mesmo uso. Vamos lembrar a parábola dos talentos? Não é? Nossa amiga lembrou, alguns receosamente enterram, né? Outros fazem multiplicar 1 por 1, 10 por... Então, enfim, estamos numa mesma jornada, no mesmo lugar, no mesmo momento, porém com uma caminhada diversificada. Então, cada um, já temos aí as nossas conquistas, as faculdades que nós já conquistamos através do nosso esforço, aquilo que nós já entendemos do nosso progresso moral, que tudo isso somado nos faz ter decisões diferentes, nos faz ter disposições diferentes. Então, talvez isso não o que os Espíritos nos dizem aqui, é que não resolveria. Né? A igualdade nesse sentido aqui, também é preciso considerar os indivíduos que nós somos. A conquista que cada um tem à nossa disposição, que nos difere uns dos outros. E na 811A, Kardec continua então: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais,
Que pensais a respeito? Então, são aí as correntes filosóficas, né, os sistemas que acreditam realmente que seria sim uma solução, que essa seria a solução para resolver a desigualdade. Então, vejamos a resposta. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Então, na primeira parte aqui dessa resposta, são os sistemáticos, ou seja, defendem aquele sistema, aquela ideia, estão presos naquilo. Ou são ambiciosos e invejosos. Aqui seria no sentido daqueles que teriam uma intenção escusa, né? Uma intenção aí de desejar o que é do outro, de ter inveja do outro, que talvez defenda isso por intenções não tão generosas assim. Então, nessa primeira parte, o que os Espíritos nos esclarecem é isso, justamente com que intenção. Por que afirmam não querem admitir que tem falhas, que precisa ser melhorado, estudado, entendido. E na segunda parte aqui da resposta, onde fala, combatei o egoísmo. Eis aí a melhor forma que nós temos, talvez, de colaborar com essa riqueza equilibrada, com fazer aquilo que está disponível para que nós atendamos ao chamado do nosso irmão. O que nós podemos fazer. E não correr atrás de quimeras, Ou seja, que essas coisas, esses detalhes que às vezes nos amarram, não nos fazem procurar soluções mais abrangentes, mais eficazes, que resolvam realmente o problema fazendo a nossa parte. E olha que a nossa parte é combater o egoísmo, que deixa claro para nós aqui, os espíritos, que o quão importante é, combatendo esse egoísmo, reafirmando para nós, é a nossa colaboração, a nossa parcela de contribuição com o equilíbrio dessas desigualdades. É a nossa parte, é o que podemos realmente fazer para efetivamente essa desigualdade caminhar para o seu equilíbrio, para o seu fim. Na pergunta 812, Kardec fala: se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Olha aqui a diferença, Esse bem-estar, essa alegria, felicidade, essa realização, ela está ligada, ela está ali dependente realmente desta riqueza. Então, essa igualdade das riquezas, que significado tem para o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Então, vejamos que quantas vezes, pela busca da riqueza, por esse foco, por essa direção apenas na riqueza, às vezes a conquistamos fazendo algo que não nos satisfaz, que não nos dá esse bem-estar. Então, é aquele trabalho que te dá o benefício da riqueza, mas não te realiza, não te traz o bem-estar. E isso, então, prova que uma coisa é a riqueza, a outra coisa é colher dela o bem-estar. E o quanto o homem se perturba em relação a isso,
né? Porque às vezes se cobra mais digamos aí, essa sua vitória, a sua riqueza, né? O quanto que você consegue render, do que justamente você estar feliz com aquilo que faz. E aí é um peso que só nós conseguimos medir. O que mais te traz contentamento? O que mais interessa? Então, nós, às vezes, provocamos esse descontrole, essa coisa que nos faz, tantas vezes, ir por caminhos que nos levam, às vezes, aí à riqueza, a ganhar, a ter algum destaque, alguma posição, mas, no fundo, não nos satisfaz no íntimo, nos traz aquela alegria de acordar, né, e ter aquele trabalho, realizar aquilo que nós realmente temos prazer de fazer. Então é muito comum a gente ver, às vezes, pessoas que realmente têm uma posição social, têm uma riqueza considerável e que prefere a simplicidade de ser, né? Então aquilo, às vezes, não está nem fazendo exatamente o que tanto poderia lhe trazer de alegria, de prazer, de contentamento. Então é muito importante e serve para nós, né? Ver o que é que a gente quer, o que nós desejamos em relação a essa riqueza, né? O que é mais importante para nós? Intimamente, naquela nossa leitura do que nós esperamos de nós, do que queremos aprender, do que irá nos realizar verdadeiramente. Que ser humano, né? Que missão, o que nós queremos fazer dessa oportunidade, desse momento, o que é que nós estamos deixando de lado, as importâncias, o que é importante naquele dia que o sol nos desperta. Corremos atrás do quê? Então, tudo isso que nos movimenta é esse entendimento. Para que aquele dia? Para que mais um dia aqui? Então, que aproveitemos todas essas oportunidades. Tem só uma notinha, Fred, para nós. No mundo de hoje, este problema já vem provocando tentativas de solução. Trata-se do aproveitamento das vocações, cujo desperdício sistemático acarreta perdas consideráveis à economia social e profundo desequilíbrio na estrutura das sociedades. E de fato, né? A gente hoje, aqui nessa época, como hoje também, a gente vê tantas novas profissões, tantas outras formas que as pessoas têm aproveitado as suas vocações. É esse despertar, é o descobrir o que realmente nos alegra, o que realmente nos faz acordar, cumprir aquele dia com alegria. Então, fazer a nossa parte de acordo com o que mais entendemos como felicidade para nós. Devemos ser felizes todos os dias, porque todos os dias são mais uma oportunidade que aqui nós temos, que aqui nós estamos para resolver todas essas questões, né? Para dar a nossa contribuição na caminhada dessa desigualdade. Porque é sem o orgulho, sem o egoísmo, que as desigualdades irão efetivamente desaparecer. E cada um na sua tarefa, na sua missão. A gente, então, encerra o estudo de hoje, desejando a todos uma semana maravilhosa, que todos vocês tenham muita paz e possam realmente desfrutar aí, né, desses ensinamentos, de tudo que a doutrina espírita vem nos mostrar com claridade, que nós somos aí responsáveis pela nossa felicidade, do nosso irmão, com certeza. Jesus nos abençoe. Virgínia, obrigada pela coordenação. Obrigada, Fred. E agora nós vamos convidar os passistas para o trabalho do passe e encerrarmos com a oração final.
Lembrando que nós estamos no MEAC, amanhã é a nossa segunda palestra, são 5 palestras. Então vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pensarmos em Jesus, o nosso exemplo, o nosso guia. Esse irmão que aqui esteve nos convidando a olharmos para a vida futura, para construirmos o reino de Deus em nosso coração e alcançarmos o reino dos céus, a felicidade de amarmos em plenitude. Que nesse instante, Senhor, o Senhor esteja a derramar as suas bênçãos, a nos envolver na sua luz, no seu amor. E lhe rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, das águas que estão nos lares distantes daqui, nos preparar para o tratamento do passe, e que os teus benfeitores espirituais apliquem o passe espiritual nos nossos irmãos que aqui não estão. E assim, orando a oração que nos ensinastes, vamos pedir nesta tarde em especial pela nossa irmã Camila Zumpano, que não mais está entre nós na matéria, e sim no plano espiritual. Que o Senhor a receba e a conduza na nova caminhada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que essa seja uma semana de muitas bênçãos e que nós possamos estar em Ti também, Senhor. Assim seja.